do Becker e sou aluno concluinte do mestrado profissional de arquitetura e urbanismo da Unicinos, no Rio Grande do Sul. Este artigo completo tem como título Requisitos mínimos de caminhabilidade em programas de habitação social, como reconhecimento da relevância da mobilidade urbana ativa. Introdução. Após a Segunda Grande Guerra, o mundo presenciou um crescimento exponencial do uso do automóvel e da consequente expansão da malha viária, priorizando o deslocamento individual. Essa explosão de investimentos, paradoxalmente, gerou fluxos cada vez menores, causando congestionamentos crescentes, demandando mais e mais investimentos. A mobilidade urbana baseada no automóvel começou a ser questionada ainda na década de 1960 por autores como Jane Jacobs, Gordon Cullen, entre outros. Mais recentemente, os arquitetos Ian Gill e Jeff Speck abordaram a temática de cidades voltadas para pessoas através do conceito da caminhabilidade. Neste milênio, o mundo tem se conscientizado da importância da implementação de políticas voltadas para a mobilidade urbana ativa, a caminhabilidade e a ciclabilidade. Cidades caminháveis como Hamburg, Copenhagen, Amsterdã, Seattle e Portland sofreram intervenções visando incentivar as pessoas a trocarem seus automóveis por deslocamentos a pé ou de bicicleta, até os terminais de transporte coletivos ou em curtos percursos de até 1 quilômetro pela vizinhança residencial, resultando em prática saudável de exercício físico acessível à população e de lazer em um ritmo muito menos acelerado que o motorizado, permitindo desfrutar de paisagens antrópicas e naturais das cidades. A acessibilidade social ocorre quando e onde todos têm direito ao deslocamento condigno na infraestrutura intraurbana, notadamente em percursos a pé, tanto na caminhabilidade interna, as edificações e espaços públicos, quanto no acesso viário e interconexão com a cidade nos programas de habitação social do Brasil. Essa deveria ser a prioridade na mobilidade urbana dos projetos de empreendimentos habitacionais sociais, o que resolveriam em grande parte a questão da segregação urbana em que seus moradores são submetidos. Lynch esclarece que vias são canais de circulação ao longo dos quais os pedestres se locomovem de modo habitual, ocasional ou potencial, observando a cidade à medida em que se deslocam pelos seus diversos elementos que se interrelacionam, formando verdadeiras imagens urbanas na sua experiência de deslocamento a pé. Cullen complementa definindo o conceito de paisagem urbana como sendo a relação entre dois, no mínimo, ou mais edifícios próximos e o espaço urbano entre eles, capazes que são de gerar a arte da paisagem urbana. Southworth explica que ela é a medida de quanto o ambiente construído suporta e encoraja o caminhar, proporcionando conforto e segurança para o pedestre, conectando as pessoas a destinos variados dentro de um período razoável de tempo e esforço, oferecendo um visual atrativo. McKinney conceitua que a caminhabilidade representa a qualidade de um espaço para a caminhada. Pedestres são todas as pessoas que se deslocam a qualquer faixa etária e em qualquer condição física, mesmo as que apresentem limitações temporárias ou permanentes, respectivas ou de compras, utilizando muletas em função de fratura em membro inferior, por exemplo, e pessoas portadoras de deficiências locomotoras, como cadeirantes, visuais ou auditivas. O caminhar, se deslocando a pé para onde se queira dirigir, é um movimento natural resultante da capacidade de decisão e necessidade individuais das pessoas. A velocidade média deste deslocamento vai de 2,5 km por hora para pessoas com mobilidade reduzida a 4,3 km por hora para as que não possuem limitações de locomoção. E é exatamente esta velocidade reduzida que permite aos pedestres interagirem com o meio ambiente urbano e com outras pessoas nos seus percursos, ao contrário daqueles que fazem uso de automóveis em seus deslocamentos diários. Foram exatamente essas características do deslocamento dos pedestres no espaço urbano que motivaram pesquisadores de todo o mundo a estudarem mobilidade ativa e sua inserção no planejamento e desenho urbano. Independentemente de condições socioeconômicas ou de ideologias de planejamento urbano, a gestão cuidadosa dessa dimensão humana em qualquer tipo e porte de cidade e ou área urbana
tem que ser um requisito universal de acordo com Gill. E Speck ainda reforça: as cidades precisam garantir o tipo de ambiente que as pessoas desejam e mostram claramente que a cultura de pedestre só pode vir do hábito da caminhabilidade. De tradução do original em inglês Walkability, foi desenvolvido justamente para permitir o entendimento da experiência e das percepções do pedestre relacionadas às condições da malha urbana e sua adequação aos deslocamentos a pé nas cidades. O provável precursor nesta formulação foi o pesquisador Bradshaw, na publicação do primeiro estudo de avaliação da caminhabilidade, com criação de 10 categorias para sua mensuração, em Ottawa, Canadá. Portanto, a caminhabilidade pode ser basicamente definida como a medida que as características do ambiente urbano favorecem a utilização para deslocamentos a pé, ITDP, 2018, envolvendo as condições físicas de conservação e dimensionamento de calçadas e cruzamentos de vias, a percepção do pedestre relacionada à sua segurança, tanto pública quanto viária, a densidade e diversidade de usos da vizinhança e a atratividade que o ambiente urbano é capaz de exercer, influenciando na frequência, qualidade da utilização e motivação dos deslocamentos a pé na escala da rua e do bairro. De acordo com a ANTP, 36% dos deslocamentos urbanos das pessoas até seus destinos são feitos a pé, em cidades brasileiras com mais de 60 mil habitantes, enquanto 26% são realizados por carros e motocicletas, transporte individual, e 29% por ônibus, metrôs e trens, coletivo. A caminhabilidade é o modo de deslocamento mais utilizado pela população nas cidades, e esse é o motivo da importância do desenvolvimento de ferramentas da qualidade do espaço urbano sob a ótica do pedestre, invertendo a lógica baseada no automóvel, valorizando a necessidade do investimento em infraestrutura destinada à mobilidade ativa, na melhoria de calçadas, travessias e sinalização de vias públicas nas cidades brasileiras. A metodologia de avaliação utilizada neste estudo é o Índice de Caminhabilidade ICANN, criado pelo Instituto de Política de Transporte e Desenvolvimento a partir de 2016, sua versão 2.0 de 2018. A instituição é mais conhecida pela sigla ITDP, do original em inglês Institute for Transportation and Development Policy. O ICANN 2.0 é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, a Pública Arquitetos e o Laboratório de Mobilidade, com o apoio financeiro do Instituto do Clima e Sociedade. Este processo foi referenciado em diversos estudos semelhantes, nacionais e internacionais, sobre o tema da caminhabilidade em aplicação de índices similares, através da análise comparativa entre métodos de classificação e pontuação. Além desse referenciamento bibliográfico, durante cerca de 3 anos a ferramenta foi aperfeiçoada através da coparticipação colaborativa em apresentações e oficinas, com especialistas e profissionais da área, avaliando, discutindo e ajustando amplamente, até se chegar a seu estágio atual de aplicabilidade. A atual versão 2.0 do ICANN é composta por 6 diferentes categorias da caminhabilidade que agrupam 15 indicadores. Cada categoria representa uma dimensão da experiência do pedestre e cada indicador um diagnóstico específico de um aspecto contemplado nesta metodologia relacionada ao ato de caminhar. Os referidos indicadores são o resultado qual e quantitativo da observação feita em campo pelo avaliador, regida pela ótica do pedestre, de acordo com as métricas estabelecidas pela ferramenta ICANN 2.0, detalhadas neste quadro aqui, cuja coluna da esquerda relaciona as 6 categorias, na do centro a sua descrição e à direita os seus 15 indicadores. A avaliação é feita com o levantamento de dados primários e secundários, pesquisa de campo, segundo este quadro à direita. No sistema de pontuação, cada segmento de calçada recebe uma nota de 0 a 3. 0 a 0,9 insuficiente, 1 a 1,9 suficiente, 2 a 2,9 boa e 3 ótima. A pontuação é dada para cada um dos 15 indicadores, cada segmento de calçada avaliado, gerando essa pontuação a partir destes 15 indicadores e das 6 categorias. E, por fim, obtém-se a pontuação geral do Índice de Caminhabilidade ICANN 2.0 desta área urbana avaliada. Essa avaliação é calculada pela média ponderada em função da extensão de cada segmento de calçada.
Resultados de... O ITDP realizou pesquisa avaliando a inserção urbana dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com o Lab Cidade, com recursos do CNPq e Ford Foundation. O resultado foi publicado sob forma de uma ferramenta de avaliação urbanística de projetos de habitação social na faixa 1, visando fornecer parâmetros e critérios mínimos para qualificar localização, integração com o entorno e desenho urbano destes empreendimentos, antes de serem aprovados e construídos. A ferramenta é composta por 3 temas que se subdividem em parâmetros mínimos de qualidade, qualificados como insuficiente, aceitável ou bom. A aprovação do empreendimento está sujeita à avaliação aceitável em todos os 9 indicadores e seus respectivos parâmetros. Caso algum destes seja avaliado como insuficiente, serão sugeridas melhorias para que possam atingir essa qualificação mínima de aceitável. Primeiro tema, transporte. 2 indicadores, opção de transporte e frequência de transporte. Segundo, oferta de equipamentos, comércio e serviço. 3 indicadores, usos cotidianos, usos eventuais e usos esporádicos. Terceiro, desenho e integração urbana. 4 indicadores, relação com o entorno, tamanho de quadras, abertura para os espaços públicos, rede de circulação de pedestres. Esse 9º indicador, rede de circulação de pedestres, é o que melhor se encaixa propor requisitos mínimos da caminhabilidade em programas de habitação social e tem como objetivo a avaliação dos caminhos de pedestres, calçadas, travessias, passagens, etc. Seu requisito básico é que a rede de circulação de pedestres possa acessar adequadamente as paradas de ônibus e ou estações de acesso ao sistema de transporte coletivo mais próximo. Este último indicador tem como parâmetros 3 elementos: espaço de circulação de pedestres, rede de iluminação pública, arborização e sombreamento. E só será considerado completo quando os 3 parâmetros também o forem, simultaneamente. E o espaço de circulação de pedestres, incluindo cadeirantes e idosos, terá que obedecer a alguns requisitos para ser considerado completo: largura mínima de calçada de 1,20 m, sem obstrução, largura mínima de da faixa de serviço de 75 cm, espaço livre, sem sinalização, postilhamento, mobiliário, vegetações urbanas, e travessias sinalizadas e seguras, preferencialmente em nível ou com rampas de acesso, de acordo com a NBR 90/50. E ainda abrigos para transporte público com cobertura e assentos. Já a rede de iluminação será considerada completa quando cobrir todos os espaços públicos de circulação de pedestres, e a arborização também o será se fornecer sombreamento em todo o percurso, principalmente nos horários de maior ensolejamento, desde que não obstrua, ou se substituída por elementos arquitetônicos que façam o mesmo efeito. Galerias, todos, marquises, etc. A qualificação insuficiente ocorre quando há trechos de calçadas ou travessias em que alguns dos 3 elementos não possam ser considerados completos de acordo com esses parâmetros. Será aceitável quando todos os parâmetros também o forem, incluindo os que compõem espaço de circulação de pedestre. Isso só será bom quando, além disso, todos os que compõem arborização e sombreamento também forem. No Caderno 2, Parâmetros Referenciais, Qualificação da Inserção Urbana, publicado em dezembro de 2017, pelas Secretarias Nacionais da Habitação e da Mobilidade Urbana e pelo Ministério das Cidades, em parceria técnica com o ITDP, são feitas diversas recomendações sobre o tema relacionadas a 2 eixos temáticos principais: acessos viário, empreendimento, entorno e acesso. O primeiro eixo abordado nesse estudo menciona o Relatório de Diagnóstico de Demanda, RDD, de acesso viário, e os 4 parâmetros referenciais, PS, que o compõem: geometria das vias de acesso ao empreendimento, transporte de pedestres e de bicicletas, conexões do empreendimento com o entorno. Especificamente no que se refere ao PR de trânsito de pedestres, são feitas recomendações para que as vias de acesso ao empreendimento considerem o conforto, e a segurança do pedestre em deslocamentos a pé. Essas recomendações estão detalhadas nas especificações mínimas de projeto PMC-MV e na NBR 90/50 da BNT, e envolvem requisitos relativos a calçadas acessíveis, arborizadas e dotadas de iluminação pública, entre outros aspectos. Neste caderno 2, são oferecidas apenas e tão somente orientações que promovem a qualificação urbana, não tendo caráter mandatório. Seu objetivo é de prover uma melhor adequação do traçado urbano, do traçado viário existente ou a ser criado, portanto voltado aos automóveis, motocicletas e ônibus, considerando a infraestrutura para o transporte não motorizado, calçadas e ciclovias,
com a aplicação dos princípios da acessibilidade universal. A intenção aqui é a de integrar os empreendimentos habitacionais às cidades em que são inseridos, provendo-os de equipamentos urbanos adequados e acesso ao transporte público coletivo de qualidade. Porém, apenas como recomendações mínimas. Comparadas às metodologias de avaliação da caminhabilidade aqui expostas, o ICANN 2.0 e as recomendações mínimas para o PMCMV, recomenda-se a adoção da primeira ferramenta em razão da sua aplicabilidade, nível de exigência e detalhamento. Sugere-se ainda que seja adotado como critério mínimo o atendimento dos parâmetros dos 15 indicadores das 6 categorias com pontuação de 1 a 1,9, ou seja, avaliação considerada como suficiente, como obrigatoriedade para aprovação de novos empreendimentos, uma vez que os atuais parâmetros utilizados são meramente referenciais, não obrigatórios, com abrangência menor do que o ICANN 2.0 aqui proposto e com critérios muito mais brandos, ainda reflexo da matriz de transporte e deslocamento urbano individualista motorizado vigente. Conclusão e consideração é que o ICANN 2.0 seja aplicado em uma área máxima de 1 km², escala do pedestre, em percursos cuja distância percorrida é de no máximo 1 km e por um período de 15 minutos em média, como apontam diversos estudos. Esse é o recorte urbano que permite uma maior compreensão acerca das redes de pedestres na escala de um bairro ou de um programa de habitação social. Portanto, com a aplicação deste índice, se torna possível a avaliação dos aspectos do ambiente urbano que estimulam ou não a caminhabilidade nestes empreendimentos habitacionais. Sugere-se que a lógica da priorização da mobilidade interna nos programas de habitação social seja invertida para incentivar a acessibilidade social universal, através dos modos de deslocamento ativo, caminhabilidade e ciclabilidade, além da micromobilidade. E que isso ocorra também na própria matriz da mobilidade urbana interna, trocando-se o uso do automóvel e da motocicleta pelo transporte público coletivo, integrando-o e conectando-o à cidade ou ao centro de um bairro mais próximo. A ferramenta ICANN 2.0 como sendo perfeitamente adequada para utilização tanto na fase projetual antes da implantação do empreendimento quanto após, como ferramenta de análise e diagnóstico para a proposição de melhorias, pontuais ou não. Sugere-se a substituição do arruamento interno de duas mãos para veículos automóveis principalmente, de figura ao lado, por vias de um só sentido de tráfego, uma vez que a mobilidade intraurbana será preferencialmente ativa. Será necessária a eliminação, na medida do possível, de ruas sem saída, notadamente as terminadas com retornos tipo cul-de-sac, passando a adotar, preferencialmente, ruas que partam de vias coletoras e para elas retornem, contornando quarteirões, que poderão ser ruas compartilhadas, em que as travessias de pedestres serão em nível ou até mesmo inexistentes, no caso da via totalmente nivelada, onde veículos automotores convivem pacificamente com pedestres e bicicletas, em função da sua baixa velocidade, o traffic calming, e da tipologia de pavimentação. Com a adoção desta estratégia urbana, é possível auferir considerável barateamento na implantação da infraestrutura viária social, com possível economia de uma faixa de pista de rolamento, meios-fios, etc. Sendo assim, o acesso ao transporte público coletivo poderá ser feito através de abrigos localizados a no máximo 1.000 metros, ou cerca de 15 minutos a pé, na via coletora mais próxima, que disporá de ciclovias ou ciclofaixas e calçadas compatíveis com o volume de tráfego de ciclistas e pedestres. Para tanto, sugere-se ainda que o traçado urbano dos novos empreendimentos de habitação social obedeçam à hierarquização e tipologia de vias aqui proposta, bem como a distância máxima citada de caminhabilidade entre as residências e os abrigos ou terminal de transporte público coletivos mais próximo. Obrigado.